Quem nunca foi parado por um policial no trânsito que levante a mão? Uma vez que você mora no Japão, muito provavelmente em algum momento, ou você ou algum conhecido seu já levou uma multa de trânsito. E a pergunta é: como eu devo agir e me comunicar com um policial caso, né, aconteça isso comigo no trânsito? Enfim, se você não me conhece, eu sou Jin Takahashi, idealizador do Fale Japonês. Tem um canal do Fale Japonês onde eu trago para vocês muita informação sobre o idioma japonês, sobre a cultura, hábitos deste povo. E hoje eu quero falar sobre isso porque é uma pergunta muito frequente das pessoas que acompanham meu trabalho e eu nunca falei sobre isso de forma geral aqui no Fale Japonês. Então, o que é importante você saber nesse momento? Os policiais, em qualquer lugar do mundo, eles existem para manter a ordem, não é? Para manter a ordem né, de forma geral, em todos os âmbitos, na comunidade. E quando se trata de trânsito, é algo bastante, como é que eu vou dizer, complicado de se falar, não é mesmo? Por quê? Porque o japonês, de forma geral, não estou falando de policiais, tá? O japonês, de forma geral, são pessoas muito certinhas, muito honestas, muito, enfim, madime, que a gente fala, não é? Que é íntegro em vários aspectos, que são muito sérios em vários aspectos. Mas quando se trata de trânsito, é difícil. E você há de concordar comigo de que é complicado. Os japoneses aproveitam muito um acidente de trânsito para se valer do que eles pagam do seguro do carro. Então, paga-se o roquem do carro, não é mesmo? O seguro do carro. E quando há um acidente de trânsito, o que acontece? Nós chamamos de Nihoken, aquele que o meu seguro cobre os danos seus e o seu seguro cobre os danos meus. Então, o meu seguro, Nihoken, nunca vai cobrir o prejuízo que eu causei no meu carro se eu bater sozinho uma mureta, se eu cair numa plantação de arroz, quando não houve um outro carro envolvido no acidente, onde o Roquem daquele carro vai cobrir o meu prejuízo, entendeu? E vice-versa. Então, é preciso que você tenha, por exemplo, o Chariot Roquem é outro Roquem, onde você tem o seguro, cobre as coisas que você faz, bateu no muro, bateu na casa, né, capotou seu carro, e é diferente, os seguros são diferentes. Mas o Ninroquem, ele é obrigatório. Por quê? Porque isso assegura de que se você atropelar alguém, ou se você bater em outro carro, tiver envolvido em um acidente de trânsito, o seu Roquem vai cobrir os gastos do AITE, né, que a gente fala, da outra pessoa, tá bom? Que está envolvida ali. Mas, enfim, são situações como essas, por exemplo, que o japonês ele se faz valer da sua esperteza, vamos falar dessa forma, para ganhar dinheiro do seguro, para tirar dinheiro do seguro. Então ele vai dizer, estou com dor aqui, estou com dor ali, estou com dor no pescoço, é o mais comum. Bateu, estou com dor no pescoço porque deu aquele solavanco, e aí alguma coisa na minha musculatura, que não sei o que, vai fazer exame, passa por um médico. Tem médicos que já até sabem disso e já estão preparados para atender e fingir que faz uma reabilitação de Habiri, durante um tempo ilimitado, não é mesmo? Para que o japonês fique recebendo do seguro aquele dinheiro. E aí ele vai receber de que seguro? Do seu, que é o Nihoken, o seu seguro que vai pagar para ele, né, a indenização, o tempo que ele não está podendo trabalhar por conta daquilo, o tratamento médico, milhões de coisas. Então, é muito importante que você entenda esse funcionamento também, tá? De como o japonês ele se faz valer desse tipo de situação para ficar aí debruçado sobre o seu seguro, porque, obviamente, você também paga, então ele vai usar e tá tranquilo. E aí, o que acontece? Seguro com seguro se resolvem, você não entra em contato, não se mete, dependendo do assunto. Seguro com seguro se resolve, vê quanto que vai pagar e tal, indenização, e ele recebe, tá tranquilo. Ele fica ali mamando no seu seguro. E, obviamente, o seu seguro, em algum momento, uma vez que você utilizou, vai mudar de valor, vai ficar mais caro por conta disso. Mas, enfim, isso é outro assunto. A ideia é que, nossa senhora, eu começo a falar de uma coisa e vou para outra, né? Mas é importante você entender o sistema, porque aí você vai entender
né, a questão de como agir também nesse tipo de circunstâncias. Coloque o seu roquém, liga para o seu seguro, aconteceu um acidente, aconteceu alguma coisa, chamou o policial para fazer o BO, Higai Todoke, né, o boletim de ocorrência, e aí eles vão averiguar tudo, mas você tem que ligar para o seu roquém para avisar que houve esse acidente, digamos assim, e o que foi que aconteceu, e tudo mais para que seja acionado o roquém neste caso e se resolve ali. Você praticamente não tem muito trabalho. Os roquém eles servem para isso, justamente para você não ficar ali debatendo muita coisa. Só que vai precisar fazer um boletim de ocorrência, um Higai Todoke. Para isso, né? Existe aí todo o aquela o policial vai fazer o boletim, né, com todos os detalhes de como foi ali o ocorrido, para passar para os roquém, para blá, 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 blá. Enfim, e também para definir o quanto você perderá de ponto na sua carteira, tá bom? Então, você, de forma geral, perde ponto na sua carteira. Tem-se, né? Tem-se são os pontos. Ele vai definir ali também no que também é chamado, caso for o caso, né? Vamos agora não somente falar sobre um acidente, uma batida, mas você ultrapassou um farol, não viu, você não parou num tomaré, que você deveria parar, né? Numa parada obrigatória, você estava ao telefone, por exemplo, que é proibido no Japão, ou você estava dirigindo, você tomou uma cervejinha no churrasco, achou que estava tudo bem, saiu, aconteceu alguma merda, ele parou, botou o bafômetro e acusou que você tinha ingerido álcool, é extremamente proibido no Japão, você vai levar uma multa ou até mesmo a suspensão da sua carteira em algum momento, né? Menkyo no teshi, é a suspensão do Menkyosho, da sua carteira de motorista. Um tem Menkyosho, é a carteira de motorista, né? Para manejar, conduzir um carro. Então, isso pode acontecer, você pode ter um baquim, que é uma penalidade, né? Uma multa também sendo emitida para você. E a gente tem o Koutu Ihan Kip, que é o Koutu Ihan Kip, é a multa propriamente dita de um Ihan que você fez no trânsito. Koutu é o trânsito, Ihan é é, quando você... Como é que fala isso, gente? Vem em Nihongo, vem em português. É uma inflação, né? Quando você infringe uma lei de trânsito por algum motivo, né? Faz um IRAM, e tem o KIPO ali, que é esta multa propriamente dita, né? KIPO a gente pode chamar também de bilhete e tal. Seria um bilhete da multa. Né? A gente fala kiru, é o verbo, tá? É koutsuu ihan no kipu o kiru, ou seja, emitir, né, aquela multa que você precisa pagar no banco, fazer esse depósito bancário e tudo mais. É muito importante que você entenda isso tudo que acontece, porque eles vão pedir o seu Menkyosho, que é a sua, um tem Menkyosho, que é a sua carteira de motorista, o Shakensho, por exemplo, que é aquele documento da inspeção que a gente faz do carro de 2 em 2 anos, né, para ver se está tudo ok com o Shaken. O Roken, se for o caso, dependendo, né, da situação, também podem pedir, tá? O seu Nin Roken, que é esse seguro que cobre danos de terceiros, ou Shariou Roken, que é o Roken que cobre os danos do seu carro, caso você tenha feito alguma coisa que não envolve um terceiro, como eu expliquei. Então, são palavras que você precisa entender nessas circunstâncias para poder interagir com o policial, com a pessoa também, e poder sair desse tipo de situação sem maiores problemas. Tá? Quando eu falo agir, né, com o policial, por exemplo, em caso de infração de trânsito e tudo mais, deixa eu só dar uma olhadinha aqui em uma coisa. Peraí, gente. Vocês não sabem, mas eu escrevi agir com J e agir é com G. Gomen nasai. Como agir com G e se comunicar com os polícias? Eu estou olhando aqui agora, falei, gente, eu escrevi errado. Agir é com G, tá bom? Gomen nasai, eu não vou regravar esse vídeo por conta disso. Anotem que foi assim um erro de digitação aí
e graças a Deus que eu vi agora, tá bom? Mas, enfim, vamos seguir o barco, porque a informação é mais importante do que o G ali do agir. Não que seja menos relevante, mas é importante escrever certinho, tá bom, gente? E aí, o que acontece? Quando você entende esses vocabulários, você entende o que o policial está pedindo para você dar. Mas aí você já sabe, né? Tem que dar tudo que ele pedir para ele pegar suas anotações, bababá, seu endereço, fazer tua multa e tal. Basta fazer isso, tá? Ele vai dar uma advertência, vai falar que você estava com alta velocidade, né? E speed ou ihan, geralmente fala, né? Speed ou de speed, que é a velocidade, speed ou ihan. Essa palavra geralmente utilizada, tá bom? Quando você está com a velocidade acima daquilo que é permitido naquele lugar. Então, há algumas batidas aqui no Japão de tempos em tempos, mas enfim. Quando ele pede os documentos, você dá os documentos, deixa ele fazer. Às vezes você não precisa nem descer do carro. Dependendo da situação, você desce do carro e entra no carro da polícia que está ali estacionado para eles fazerem tudo dentro do carro. E aí depois você sai, vai para o seu, vai embora e fica tudo resolvido, você paga a multa e acabou por ali. O que acontece? Independentemente da situação que a gente está, é importante que você mantenha serenidade. É importante que você mantenha calma, que às vezes é difícil de manter, mas tente. Respire fundo, tente e pense que tudo vai ser resolvido se você tiver o seu roquém, se está tudo tranquilo, se você não matou ninguém, não é? Espero que isso não aconteça, porque aí já é outra coisa. Mas, assim, eu estou falando de situações corriqueiras, né? De você ser pego por uma infração menor. E aí, você mantém a calma, mantém a educação, tente responder aquilo que ele pede para você, entregando os documentos, e pede desculpas, eu acho, né? Mosho wa gozaimasen deshita, ou gomen nasai, tá bom também gomen nasai, se você não souber falar mais polidamente. E é muito importante que você entenda isso. Alguns japoneses se alteram com policiais, gritam, entendeu? Ofendem policiais porque se sentem nesse direito como cidadãos que pagam imposto, que é, né, o salário dos policiais são pagos com nossos impostos, então eles se sentem no direito de agredir verbalmente os policiais às vezes, dependendo de alguma situação. Mas você não precisa fazer isso, tá? Mas é importante que você entenda que o policial não vai te agredir, nem verbalmente dizendo, que eles vêm com uma educação tão grande para falar com você que chega e irrita, às vezes, tanta educação para tirar dinheiro seu, às vezes por uma besteira. Por que eu falo isso? Porque há algumas batidas aqui no Japão, e você verá o Shirobai, por exemplo, né, que é a motinha branca dos policiais, que é característico daqui, ou Patoka, que é o carro, né, de carro policial também, a viatura, em alguns lugares aí meio que na moita, né, na surdina ali esperando você cometer um delito em lugares específicos onde não tem ninguém. Você está vendo que não tem ninguém, mas tem um tomaré ali que você precisa parar o seu carro obrigatoriamente, você não parou devidamente, você precisa parar, olhar para os lados e seguir. Não dá para dar aquela paradinha mais ou menos, diminuir a velocidade. Não, você tem que parar. Então, se você não parou, ele vai pegar você e vai te dar uma multa. E, às vezes, de tempos em tempos, preste atenção. Quando é um período onde os policiais irão receber bônus, que acontece 2 vezes por ano no Japão, no meio do ano e no final do ano, aumenta muito mais a quantidade de policiais na rua ali, na surdina, na moita, na tocaia, né? Esperando você cometer um delito para te passar uma multa. Por quê? Eles precisam, só para você saber aqui, tá? Eles têm uma cota de multa a ser dada por dia nesses períodos para enriquecer o cofre ali, ó, para que eles tenham bônus gordo, para que eles possam receber o seu bônus. Então, eles têm cota para multas. Não sei quanto é, mas eu sei que existe. Então, ele precisa sair para a rua, já que não tem, né? Não tem roubo. Ultimamente tem tido no Japão, mas enfim, falamos disso sobre outro momento, mas não, né, comparado a outros países. Então, como não tem muito delito para eles fazerem, o policial ficou ansioso por aí. Não tem o que fazer. O que ele faz? Vai para a rua multar, porque assim, ó, enriquece o caixa e ele pode receber um bônus substancial. Por isso, a gente vai encontrar, mas isso faz parte do sistema, tá? E é importante a gente entender isso. E ele não está errado. Se ele está te multando porque você fez alguma coisa errada, é porque fez. Você só teve a sorte de que em muitos momentos ele não viu.
Mas naquele momento ele precisa ganhar um bônus gordo, ele vai lá para a rua e vai procurar multar qualquer pessoa que cometeu um pequeno delito que seja. Então é importante você entender esse tipo de coisa, porque isso acontece. É assim que funciona o sistema. A gente só tem que aceitar e procurar não cometer os delitos, né, em muitas situações, principalmente nesses momentos onde supostamente teremos muito mais policiais na rua esperando que você cometa um delito para te passar uma multa. Mas haja naturalmente, haja com calma, porque ele não vai te agredir, isso não vai acontecer. O Japão não é assim. Como eu disse, ele vem com tanta polidez para tirar o seu dinheiro que às vezes irrita a própria polidez do policial, com tanta educação para falar com você, com tanta delicadeza, não é, para te emitir um boleto aí de multa para você pagar. E por uma coisa, às vezes, que, enfim, você falou, putz, besteira, mas você cometeu, e ele está na razão, e ele vai te provar perante a lei de que o que você fez foi um delito de trânsito. Você infringiu não, alguma lei de trânsito naquele momento. Então, preste muita atenção. E no Japão, gente, lembre-se, tem um Odan-Rodô, que é uma faixa de pedestre, mesmo que não tenha semáforo, não tenha nada, o pedestre ele tem prioridade. Pare, mesmo que não tenha sinalização de pare para você, de tomaré. Você viu de longe que tem uma criança, tem um senhor, tem qualquer pessoa querendo atravessar, pare. Porque ele tem prioridade. Porque em algum momento, por ali, pode ter um policialzinho ali na tocaia, esperando você não parar para te dar essa multa, e ele vai te parar. Já aconteceu comigo, exatamente assim. E eu fui multado. Isso porque eu diminuí a velocidade, dei uma paradinha, não, estudante estava ali conversando, achei que não fosse atravessar, e eu fui parado e fui multado, porque eu supostamente deveria ter parado e esperado os estudantes atravessarem, independentemente se ele estava esperando um amigo, estava conversando, se ia demorar para passar. Prioridade é deles. E eles queriam fazer multar naquele momento, que estava fazendo uma batida, enfim, aquelas coisas todas que eu acabei de mencionar. Então, acontece, mantenha calma. Simples. Dê os documentos, deixa passar a multa, vai lá, paga a sua multa e segue o barco, porque é assim que funciona. Não tem o que fazer, como em qualquer outro lugar. Tá bom? Espero que tenha servido para você de alguma forma. Se você não conhece esses vocabulários que eu mencionei agora, ouça novamente, pesquise. Eu passei a tradução, se você quiser saber a escrita. Tem um monte de dicionário eletrônico para você aí ultimamente, para você usar. Você já não faz uso dos dicionários eletrônicos achando que eles são o suficiente para você aprender o idioma? Então, aprenda fazendo uso deles nesse momento. Que vocabulário, sim. Você pode aprender com aplicativos de tradução e de Google não sei das quantas, e tá tranquilo. Faça uso da tecnologia, porque de fato ela ajuda você a aprender muitos vocabulários, mas não te ajuda a aprender um idioma. Para isso você precisa de um professor. Para isso eu estou aqui para te ensinar. E para isso eu tenho um curso online. Se você não fez até agora, então está na hora de você fazer, para você realmente aprender a se comportar de fato e não vir aqui na internet simplesmente buscar uma informação gratuita, achando que você vai resolver todos os seus problemas com isso. Você precisa aprender o idioma com uma metodologia de ensino adequada para que você, de fato, possa adquirir fluência e ter autonomia da língua neste país. Então é isso, fica aqui o meu recado, a minha bronca, obviamente, porque eu quero que você aprenda e você saia da sua zona de conforto. Tá bom? Bom, a gente se vê em outro vídeo, em outro momento. Se você ainda não é inscrito aqui no canal do Fale Japonês, fique à vontade para se inscrever e ativar o sininho também para receber notificações quando eu estiver aqui com mais informações para você. E lembre-se, se eu dou bronca, é porque eu me importo. Quando eu não estiver dando mais, é porque para mim já tanto faz se você está ou não, né, adquirindo conhecimento neste momento. E se eu estou aqui disponibilizando o meu tempo, é porque eu me preocupo. Então a gente se vê em outro momento. Já, né?